E deixem-me dizer, irmãos, antes de irmos até à palavra. Quiero decir algo más antes de ir a la palabra. Só uma coisa simples. Es algo sencillo. 2 portugueses a falar para espanhóis. 2 portugueses hablando para espanhóis. Amém. Eu diria que isso era um castigo para os espanhóis. Eu diria que é possível que seja um castigo para vosotros, para os espanhóis. E eu não me quero repetir. Eu não quero repetir-me. Eu já disse isto esta manhã. Já lo dije esta mañana. Mas a relação que os portugueses têm com os espanhóis é complicada. Pero a relação que os portugueses têm com os espanhóis é um pouco complicada. Um pelín complicada. E ainda fica mais complicada pelo facto dos espanhóis nem sequer pensarem em nós. E é aún mais complicado porque os espanhóis não pensam nesse problema. Mas nós só pensamos em vocês. Pero os portugueses estão sempre pensando em vosotros. E não são pensamentos de bênção. E não são pensamentos de bendições. Por isso Deus está a castigar-vos aqui nesta noite. Por isso creio que Deus os está castigando hoje com esta doble presença portuguesa. Exatamente. Amém? Amém. Vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus e eu quero chamar. Vamos à palavra do Senhor. Para um texto que pode parecer um texto invulgar, mas eu espero que o possa apresentar com fidelidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pablo a los Coríntios, capítulo 1. Puede que seja um texto um pouco surpreendente, pero é um texto muito importante para nós hoje. Primeiro a los Coríntios 1. E vamos ler o verso 16 e 17. E vamos a ler os versos 16 e 17. Estamos no início da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Estamos no início da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Não sei se recordam bem desta igreja. Não sei se os acordais bem de lo que estava passando nesta igreja. Mas não há igreja pior na Bíblia do que a igreja de Corinto. Pero não há igreja tão mala como esta igreja, a igreja de Coríntio, na Bíblia. E eu fico sempre espantado quando às vezes as pessoas dizem temos de ser como a igreja primitiva. E me quedo um pouco surpreendido quando oigo a gente a dizer, mira que temos que ser como a igreja primitiva. Eu não quero ser como a igreja primitiva. Eu não quero ser como a igreja primitiva. Porque esta igreja primitiva de Corinto, eu já vi igrejas muito más, mas nunca vi nenhuma tão má como porque esta igreja primitiva em Corinto, pois já he visto várias igrejas malas, pero esta, uau. E uma das coisas que nos surpreende quando nós conhecemos esta igreja. E uma das coisas que nos surpreende quando miramos e meditamos nesta igreja. É que apesar de tantas coisas más, é que apesar de tantas coisas malas, esta igreja era de Cristo. Esta igreja pertencia a Cristo, era de Cristo. E eu sei que este é um sermão à parte. Eu sei que isto é um outro tipo de mensagem. Mas se os coríntios podem entrar no céu, pero se os coríntios podem entrar ao cielo, até os portugueses podem entrar no céu. Incluso os portugueses entrarão. Glória ao Senhor. E até os espanhóis. Incluso os espanhóis. Bom, Amém. É óbvio que os brasileiros já lá estão. É óbvio que os brasileiros já estão aí, no céu. Dito isto, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Versos 16 e 17 do capítulo 1. Primeiro aos Coríntios 1, 16, 17, lo leio. E é Paulo que está a falar. E é Pablo, o apóstolo Pablo que está falando. Batizei também a família de Estéfanas. Também bautizei a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. De los demás, não sei se he bautizado algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Pois não me enviou Cristo a bautizar, sino a predicar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não com sabedoria de palavras, para que não se haga vana a cruz de Cristo. Este é o texto que eu quero pregar nesta noite. Este é o texto que quero predicar para vocês esta noite.
O sermão tem um título que se chama A Memória Boa e a Memória Má. Este sermón tiene como título La buena y la mala memoria. La buena y la mala memoria. Porquê? Porque a possível falta de memória de Paulo ¿Y por qué he escogido este tema? Porque la dificultad de Pablo a recordar algunos detalles de su labor é uma escola espiritual para nós nesta noite. es una escuela espiritual para nosotros hoy. Porque eu quero contender contigo com a Bíblia aberta, Y quiero argumentar contigo, meditar contigo con la Biblia abierta, que o facto de Paulo poder ter má memória em relação aos detalhes da igreja de Corinto y quiero argumentar que el hecho de que Pablo tenía una mala memoria y se olvidaba de detalles de la labor en Corintio, é sinal que nós somos chamados à multiplicação da glória de Cristo es una señal de que nosotros hemos sido llamados a la multiplicación de la gloria de Cristo através da evangelização por medio de la evangelización, e não somos chamados à manutenção pero no hemos sido llamados por Cristo a la manutención das nossas pequenas vaidades em ambiente de família. de nuestras pequeñas vanidades en el ambiente familiar de la iglesia. Se a mensagem ficar demasiado complicada, Si el mensaje que os estoy predicando se complica demasiado, o que não é difícil que aconteça, que no es difícil de pasar, o que eu te quero dizer é que eu vou pregar de uma maneira mais difícil, lo que te quiero decir que voy a predicar de una forma un poco más difícil, mais portuguesa, más portuguesa, aquilo que o pastor Israel acabou de pregar. aquello, el contenido y la enseñanza que Pastor Israel ha predicado anteriormente. Se não estiveres a compreender esta mensagem, Si no comprendes este mensaje, eu estou a dizer de outra maneira aquilo que o pastor Israel disse estoy diciendo de otro modo, de otra manera, lo mismo que Pastor Israel ha predicado. quando ele te disse para não te preparares para um funeral se fores a caminho de uma ressurreição. Para que nosotros no nos preparemos para un funeral cuando estamos A caminho de uma ressurreição. a camino de una recepción, de una boda. Portanto, se o sermão ficar complicado, lembra-te, não vás a caminho de um funeral quando Jesus te chamou para uma ressurreição. Así que si la cosa se complica, si el sermón se complica, recuerda, tú no vas a camino de un funeral porque Jesús te llamó para una boda. Una resurrección. Okay. Exatamente. Gracias. O sermão, se acabasse aqui, acabava bem. Si terminaría el sermón aquí, pues terminaría bien. Mas eu tenho de justificar estes quilómetros todos que eu fiz. Pero quiero justificar todos estos kilómetros que he hecho para venir aquí. Sem oração, sem o poder do Espírito Santo, eu não vou ser capaz, portanto vamos orar. Sin el poder del Espíritu Santo no voy a ser capaz, habilitado para predicar, así que vamos a orar. Querido Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, Amado Señor, gracias por tu presencia en este lugar, porque é a tua presença que nos coloca na presença uns dos outros. porque es tu presencia que nos pone en la presencia de los demás. E por isso nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Y por eso estamos aquí, porque Jesús está aquí primero. E é isso que nós queremos pedir, que seja mais claro para nós, Y es eso que queremos pedir, que esta verdad sea clara para nosotros. ao longo do tempo que vamos investir na tua palavra. Que la presencia de Cristo sea la verdad más clara mientras meditamos en tu palabra. E que a tua presença nos deixe absolutamente a certeza Y que tu presencia, oh Cristo, nos dé esa certidumbre que aquilo que acontece nesta igreja e em qualquer uma das nossas igrejas, que todo lo que ocurre en esta iglesia y en todas las iglesias de Cristo, no meio da rotina e no meio daquilo que é cotidiano, en medio de la rutina del día a día, é um caminho de ressurreição e não um funeral. es un camino de resurrección para tu iglesia y no un funeral. Por isso que nós, no final desta mensagem, Por eso, Señor, creemos que al final de este mensaje, nós estejamos levantados para essa dinâmica do teu poder. creemos que tú nos levantarás para vivir bajo esa dinámica de tu poder. E que isso
nos torne fiéis em qualquer uma das igrejas locais às quais nós E pertencemos. que essa certidumbre e essa verdade nos transforme em igrejas fieles a Cristo. Nós não oramos isso no nosso poder, porque o nosso poder vem e vai. No oramos isso en nuestro nombre, en nuestro poder, porque nuestro poder es un poder humano que va, que viene, Mas oramos no nome de Jesus. pero oramos en nombre de Cristo. Amém. Amén. Amém. Amén. Amén. Então vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Vamos volver al texto, hermanos. E eu sei que este pode parecer um texto estranho para falar acerca de evangelização. Y yo sé que este texto puede sonar un poco raro cuando queremos hablar sobre evangelización y misiones. Até porque o apóstolo Paulo diz no verso 16 e 17 que não foi que ele não foi até lá para batizar, mas para evangelizar. Particularmente porque el apóstolo Pablo dice que no ha ido para bautizar, Mas para evangelizar. sino para evangelizar, perdón. Mas a verdade é que Paulo só pôde ser um batizador porque foi um missionário. Pero la gran verdad que este texto está diciendo es que Pablo fue alguien que bautizó porque Pablo fue también un misionero. E Deus tinha dado uma tarefa particular a Paulo, Y Dios le había dado a Pablo una tarea muy especial. Deixem-me só dizer uma coisa. É uma meta, é uma coisa meta. Ok. Que é, quando tu dizes Deus tinha dado a Paulo uma tarefa, eu como português não posso notar aqui uma coisa. Sim. Explica isso. Sí. Que eu vou fazer uma nota. Ok. Me pide para explicar que va a aclarar aquí una Eu explico. una A nota. palavra palavra tarefa em espanhol, tarefa, Sí, la palabra en portugués tarefa, que hemos traducido por tarea. o espanhol diz tareia. Tarea. El español dice tarea. E tareia para nós é tareia, é apanhar. Então, dizer que... Esta es la nota. Y Yeah. para nosotros portugués decir tarea significa pegar. Então, quando o João diz Deus deu uma tarefa a Paulo, tem graça para mim. Así que cuando Deus deu uma tarefa a Paulo. João dice Dios ha dado una tarea a Pablo, isso significa que Dios ha pegado a Pablo. Isso es muy gracioso para mí. Não tem graça para vocês, mas para mim. Yo sé que no tiene gracia para vosotros, pero para mí sí. Isto é o sinal que nós, sempre que há problemas de línguas, nós conseguimos perceber o que aconteceu em Gênesis 11, na Torre de Babel. Não é? Bueno, esto es una señal de que cuando hay problema de lenguas, pues uno ya piensa y entiende lo que pasó ahí en Babel. Imaginem as pessoas a querer construir uma coisa, mas a rir uns dos outros. Imaginaos, ¿no? La gente intentando construir algo en común y riéndose uno de los otros, ¿no? Imagina, os espanhóis queriam construir o 13º andar da Torre de Babel. Imaginaos los españoles queriendo construir la 13ª planta de Babel E a dizer aos portugueses, vou-te dar uma tarefa. y diciendo a los portugueses, te voy a dar una tarea. E os portugueses a dizer, se vais dar uma tarefa, vais ser tu a construir isto. Y los portugueses contestan, se me vas a dar una tarea, pues construla tú. E é por isso que a Torre de Babel ficou ali. Não é? Y por eso la torre de Babel pues fue Isto para Foi mim lo tem que foi. muita graça, vocês não acham graça, mas Para mí es muy gracioso, yo sé que para vosotros no. é melhor voltar à palavra de Deus. Mejor volver a la palabra del Señor. Amén. Então, Deus tinha dado uma tarefa ao apóstolo Paulo, que era ele revelar Jesus aos gentios. Así que claramente el texto, las escrituras nos informan que Dios había dado una tarea muy clara al apóstol Pablo, que era revelar a Jesús a los gentiles. Levar a mensagem que estava de dentro de Israel para fora, Y por lo tanto, llevar el mensaje que estaba dentro de Israel para fuera de Israel foi a vida do apóstolo Paulo. fue la vida del apóstol Pablo. E isso significava que a fé cristã provocava essa viagem Y por lo tanto, vemos claramente que fue la fe cristiana que promovió aquel viaje. de Jerusalém até aos confins da terra, El viaje desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. que nós conhecemos de Mateus 28 ou de Atos 1, Un viaje que claramente conocemos de Mateo 28, 19, de Hechos 1, 8, e que desta viagem de dentro de Israel para fora, y que de este viaje de dentro de Israel para fuera de Israel nasce uma comunidade chamada Igreja. nace una comunidad llamada de iglesia.
E neste sentido, a Igreja é, por definição, um povo em percurso. Y por este motivo podemos decir que la iglesia es, por definición, el pueblo del camino. E por isso Paulo era cioso, zeloso desta realidade. Y Pablo era bien celoso y cuidaba de esta realidad. Como é que tu aplicas isto à tua vida? ¿Cómo aplicas esto a tu vida, esta verdad a tu vida? Lembrando que até quando a igreja é de um lugar específico, como aqui em Granada, Recordando que incluso cuando la iglesia pertenece a un lugar específico, a una ciudad específica, como lo es esta de Granada, ela serve para que muitas mais pessoas aqui em Granada e fora de Granada possam ser alcançadas. la iglesia sirve para que muchas más personas, no solo aquí en Granada, pero fuera de Granada, sean alcanzadas por el Evangelio. Nesse sentido, somos sempre um povo em viagem. Y en este sentido, nosotros como iglesia somos siempre un pueblo en viaje, en el camino. Por isso, Paulo lembrava que tinha batizado a alguns em Corinto, Entonces, en este sentido, vemos que Pablo recordaba que había bautizado a algunos en Corintio, porque viajar entre os gentios pregando-lhes o Evangelho era a sua missão. porque predicar el Evangelio a los gentiles era su misión y su prioridad. Por isso, o que ele está a fazer não é necessariamente desvalorizar o batismo. Mira, que Pablo no está desvalorando el bautismo, Mas o que ele está a dizer é que a tarefa que ele tinha de pregar o Evangelho era a sua prioridade. Ele batizava porque tinha sido chamado a pregar o Evangelho. Lo que sí está haciendo Pablo es decir que su tarea principal era predicar el Evangelio y eso estaba por encima de la tarea de bautizar. E eu acredito que isto, neste texto, proporciona uma espécie de conflito de memórias. Y creo que todo esto que hemos escuchado y podemos leer en este texto promueve un conflicto de recuerdos. A primeira memória, que é aquela que é mencionada no verso 16, El primer recuerdo que tenemos aquí, que he mencionado en el verso 16, era a possibilidade da memória de Paulo ser bastante imperfeita. era la posibilidad de que la memoria y el recuerdo de Pablo de que fuera bastante imperfecto, borrosa. E ele nem sequer recordar na perfeição quem tinha batizado. Y él ni mismo recordaba quién había bautizado. Paulo, por muito valente que fosse, Pablo, con toda su valentía, con toda sinceridad, ele é muito franco e começa a carta a dizer: olha, eu já não me lembro de quem me batizei. Pablo es muy claro al decir, mira, ya no me acuerdo quiénes he bautizado. E esta assunção de susceptibilidade de Paulo sempre me fascinou. Y este supuesto de Pablo, su sinceridad, para mí es fascinante. Para aqueles que são pastores, isto é um pecado capital. Tu esqueceres quem batizaste pode colocar-te em grandes sarilhos. Bueno, para aquellos que son pastores, pues si uno se olvida de quien ha bautizado, esto es un pecado capital. Pelo menos na realidade portuguesa, Bueno, en la realidad portuguesa sí que es un que pecado. tende a ser pequena e familiar. Que es una realidad pequeña, muy familiar. Se o pastor se esquecesse que me batizou a mim, O si mi pastor se olvidase de que me ha bautizado, wow, eu mudava de igreja. ya verá, cambiaría de iglesia. E Paulo diz logo assim ao início: eu não me lembro, talvez eu tenha batizado alguém que não... Imagina tu, membro da igreja de Corinto. Y tú imagínate, Pablo comienza por decir, mira, ya no me acuerdo sobre quiénes he bautizado en esta iglesia, ya está, y empieza así. Imagina que ele se esqueceu de ti. Fijaos, si él se habría olvidado de ti. É um esquecimento que foi palavra de Deus e fica na Bíblia para sempre. Es un olvido, ¿puedes repetir? É um esquecimento que fica na Bíblia e é palavra de Deus para sempre. Es un olvido que se queda registrado aquí como palabra de Dios y se queda aquí por toda la eternidad. De certeza que essas pessoas, quando chegarem ao céu, Seguro que estas personas, cuando llegaren al cielo, vão querer ajustar contas com Paulo. van a querer ajustar sus cuentas con el apóstol Pablo. Aquele esqueceu-se e ficou Bíblia.
Se ha olvidado y se quedó aquí como palabra de Dios Ficou para sempre. para siempre, Porque a palavra de Deus não passa. porque la palabra de Dios no E este cambia. esquecimento nunca vai passar. Y Vai ficar este para sempre. olvido no va a pasar, no va a desaparecer. Então, esta é a memória má de Paulo. Ele pode se esquecer de quem batizou. Y esta es la mala memoria de Pablo. Él se olvidó de quienes había bautizado. Esta memória é falível, de facto. Esta memoria y recuerdo son falibles. Mas há uma segunda memória implícita no texto, Pero hay una segunda memoria, un segundo recuerdo, que é a memória daquilo que Cristo chamou Paulo a fazer. que es la memoria, el recuerdo de aquella tarea, de la misión que Cristo le había dado. Pregar o Evangelho. Predicar el E Evangelio. essa nunca pode ser esquecida. Y ese recuerdo de Cristo jamás puede ser olvidado. A primeira pode haver falhas Puede haber fallas en la primera memoria, e na segunda não pode haver falhas. pero cuanto a la segunda verdad, segunda tarea, no puede haber fallos. E quantas vezes para nós pastores é o contrário que acontece? Y muchas veces para nosotros es eso lo que ocurre. Nós ficamos preocupados com as pessoas que não podemos desagradar e que temos de saber os detalhes todos acerca delas. Estamos preocupados com as pessoas que não queremos herir, nos quedamos preocupados com todos os detalhes de los miembros de la iglesia y nos salimos de ahí. E ficamos com um ministério para agradar as pessoas e evitar que elas se ofendam connosco. Y por eso terminamos por desarrollar un ministerio para agradar a los miembros de nuestra iglesia. E esquecemos que fomos chamados para pregar o Y Evangelho. olvidamos que hemos sido llamados para predicar el Evangelio. E por isso eu quero dizer-te que o que Paulo sabia distinguir tem de ser aquilo que nós sabemos distinguir no século XXI. Y por eso quiero dejarlo bien claro, que aquello que Pablo sabía distinguir es lo más importante para nosotros también. Tenemos que aprender a hacerlo como iglesia. Pregar o Evangelho é Pre- coisa que tu nunca podes esquecer. Predicar el Evangelio es algo que nosotros no podemos jamás olvidar. Os detalhes de como o Evangelho acontece na tua igreja, tu podes esquecer. Podemos olvidar incluso los detalles sobre el modo como el Evangelio fue predicado, como llegó en nuestra iglesia. Tu podes esquecer de como muita coisa aconteceu nesta mesma igreja local. Puedes olvidar sobre muchos hechos y historias que pasaron en esta iglesia. Há perdão para ti. Se tu Hay te perdón esqueceres. para ti. Mas tu nunca podes esquecer que o Evangelho é o princípio e o fim desta igreja. Pero no podemos olvidar que el Evangelio debe ser y permanecer como el principio y el fin de esta iglesia. Quando uma igreja sabe fazer esta saudável distinção, Cuando una iglesia sabe realizar esta saludable distinción, sabe também que o compromisso com a propagação da fé pasa a comprender también que el compromiso con la propagación de la fe se sobrepõe à familiaridade que pode existir dentro da igreja local. se sobrepone a la tentación de encerrarnos dentro de la familia de la fe. E isto é mais urgente porque eu acredito que no nosso contexto do sul da Europa, Esto es aún más urgente porque creo que en nuestro contexto del sur de Europa, as nossas igrejas, sentindo-se numericamente insignificantes, nuestras iglesias muchas veces sintiéndose numéricamente insignificantes, tendem a exagerar o valor da familiaridade. tienden a sobrevalorar la familiaridad. Como em grande parte, e eu creio que isto acontece tanto em Portugal como possivelmente na Espanha, Y yo creo que esto ocurre bastante en Portugal y también en España, como nos habituamos enquanto igrejas a existir em forma de fortes, porque nos hemos acostumbrado a vivir la realidad de la iglesia como si cada iglesia fuera un pequeño castillo dentro da cidade que sentimos como hostil à nossa fé, que nos protege de las amenazas hostiles de la fe cristiana que vienen de la ciudad, porque sentimos que as nossas cidades não representam a nossa fé, porque sentimos que nuestras ciudades no representan nuestra fe, corremos o risco de nos fechar em nós próprios. tenemos ese riesgo de encerrarnos en nosotros mismos. E neste contexto é típico termos a manutenção dos poucos que somos Y en este contexto, en este escenario, es natural darnos una prioridad a la manutención de pocos, de lo poco que tenemos,
É fácil nós termos a manutenção de quem somos acima da multiplicação. Isso, de dar prioridade à manutenção de lo que somos, de lo pouco que temos, em detrimento da multiplicação. E sinceramente, eu como evangélico em Portugal, E eu como evangélico português, geralmente quando ouvimos falar em multiplicação generalmente quando escuchamos falar em multiplicação da igreja, das nossas igrejas, de nossas igrejas, soa um pouco como nevar em Lisboa. suena como nevar em Lisboa. Não neva em Lisboa. Não neva. Nieva Portanto, em Lisboa. sempre perdão. que alguém surge, as nossas igrejas têm de crescer. Sempre que alguém surge e diz, nossas igrejas têm que crescer. Sim, nós ouvimos, nós compreendemos a ideia, nós concordamos com a ideia. Nós escuchamos, recebemos e incluso concordamos, estamos de acordo com essa ideia. Mas lá dentro pensamos, não vai acontecer, não vai nevar em Lisboa. Pero aqui dentro, no coração, pensamos, não vai nevar em Lisboa. Eu não estou a dizer que isto é consciente, Não estou dizendo que isto é algo consciente, mas está dentro do coração dos portugueses. pero está dentro do coração de los portugueses, de los creyentes portugueses. E eu não vos quero avaliar mal enquanto espanhóis, E eu não quero evaluá-los mal, embora seja a coisa mais natural para mim, aunque seja a coisa mais natural para mim como português. mas eu acho que vocês não serão muito melhor que os portugueses. Pero creio que vosotros não sereis muito melhor que os portugueses em isto. E quando pensamos nas nossas igrejas evangélicas, E quando pensamos em nossas igrejas evangélicas, pensamos, eu não vou arriscar perder o pouco que tenho. generalmente decidimos, eu não vou arriesgar a perder o pouco que tenho. Eu vou manter o pouco que tenho. Quero manter o pouco que tenho. E nós, sem nos apercebermos, vamos colocar a manutenção acima da multiplicação. E sem tomar consciência, damos prioridade à manutenção que em la propagação, la multiplicação do Evangelho. E quero ser cuidadoso no exemplo que vou dar, E quero ter muito cuidado com o exemplo que vou a citar, mas eu creio que posso fazê-lo e eu já dei este exemplo de manhã aos pastores. pero creo que puedo hacerlo y por la mañana ya lo cité en la reunión con los pastores. Quando é preciso ser um pastor brasileiro para colocar um espanhol e um português a falar, Quando vemos que é necessário a persona de pastor brasileiro para poner pastor português e espanhol hablando, para mim é sinal que o espanhol está muito preocupado em manter o pouco que tem e o português está preocupado em manter o pouco que tem. me inclina a pensar que o espanhol quizás esté mais preocupado em manter o pouco que tiene E por isso nem vão falar muito. e por lo tanto não vão falar. E é preciso vir alguém num contexto cultural completamente diferente E é necessário que venga alguém de contexto cultural completamente diferente, que é o caso de brasileiro. um brasileiro que acredita que pode nevar em Lisboa Brasileiro que acredita, que crê que pode nevar em Lisboa. e de repente está um português a falar com um espanhol. E de repente aparece português falando com espanhol. Os irmãos não precisam concordar comigo, Não necessitais concordar comigo. mas eu creio que esta é a maneira louca e santa como Deus está a fazer coisas acontecerem. Para esta é a forma louca e santa que Deus utiliza para fazer as coisas. Porque nós não nos procuramos uns aos outros. Porque nós não nos hemos buscado uns a los outros. E os teus problemas são quase iguais aos meus E os problemas. tus problemas são semelhantes a los míos. É em igrejas com esta mentalidade de manutenção, Em las iglesias donde predomina esta mentalidad de manutención, acima da mentalidade da multiplicação, por encima de la multiplicación, que se dão os problemas que se davam nesta igreja de Corinto. son en esas iglesias que aparecen los mismos problemas que vemos aquí en la iglesia de Corintio. E que Paulo combatia no capítulo 1. Y que Pablo estaba combatiendo en este capítulo 1. Olha aí para o subtítulo que tu tens no capítulo 1 Mire para el subtítulo que tienes ahí en el capítulo 1 de 1 a los Corintios. e diz-me qual é um problema típico de uma igreja que está mais preocupada em manter-se do que em multiplicar-se. Y dime cuál es el gran problema que aparece ahí a consecuencia de una iglesia que está más preocupada con la manutención do que con la multiplicación. ¿Cuál es el problema? Vê. Míralo. La división. Divisão. La división. Porquê?
Porque do mesmo modo que em Corinto uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Jesus, Porque del mismo modo que en la iglesia de Corinto unos decían que era de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Jesús, nós fazemos das questões de relacionamento e familiaridade nosotros hoy hacemos de las cuestiones relacionales uma divisão típica e triste das nossas igrejas. el motivo para divisiones que generan tanta tristeza en nuestras iglesias. Esquecendo completamente evangelização ou multiplicação. Y por esa razón olvidamos por completo la multiplicación y la evangelización. E a ironia Y es irónico, é que quando crescemos cuando crecemos e quando uma igreja nova abre, y cuando una nueva iglesia abre, muito mais facilmente abre por divisão do que por multiplicação. es más fácil que esa nueva iglesia comience por división que por multiplicación. Eu não sei como é em Espanha, No sé cuál es la realidad en España, mas eu venho de uma igreja batista portuguesa pero yo vengo de una iglesia bautista portuguesa e o dom espiritual dos batistas em Portugal y el don espiritual de los bautistas en Portugal é crescer pela zanga. es crecer. Pela zanga. Wow. Pela zanga. Estou zangado contigo. Ok, es crecer a través de las disputas. Yeah. É o dom espiritual dos batistas. Eles Es el don zangam espiritual de los bautistas. e crescem. Y crecen así. Na verdade, eles não crescem. Bueno, As en verdad no divisões crecen. parecem um crescimento. Las divisiones parecen un crecimiento. E vou-te dar só um exemplo. E tu de igrejas que eu amo, Y te voy a dar algunos ejemplos y todos estos ejemplos de iglesias a quien yo amo. tu tens uma primeira igreja batista em Lisboa. Nosotros tenemos una primera iglesia bautista en Lisboa. A segunda não foi uma zanga. Até foi, de facto, uma missão, uma multiplicação. La segunda no fue una pelea, fue una multiplicación. Mas eu já não te vou dizer como é que a terceira igreja batista de Lisboa cresceu. Pero ya no voy a decir cómo ha surgido, cómo nació la tercera iglesia Ou a quarta bautista. ou a quinta. O la cuarta o la Vocês quinta. entendem? Não foi Entendeis? a obediência à grande comissão. No fue a partir de una obediencia a la gran comisión. Foi em obediência à grande comissão, à zanga. Não é? Quer dizer, Fue en obediencia a la grande Também nunca disputa, pensei. la tarea de disputar, ¿no? Mas perdeu-se a piada. Sí, Lost creo que se ha in perdido aquí la broma. Agora coloquem-se no lugar, na mentalidade de manutenção da igreja de Corinto. Ahora, haced un esfuerzo para poneros en esta mentalidad de manutención en Corinto. Quando Paulo disse, batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei outro, Cuando Pablo dice, también bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. provavelmente aumentou imediatamente o partido de Apolo, de Pedro e de Jesus. Seguro que ha aumentado el partido de Apolo, de Cristo, de Jesús, etc. Como é que ele teve o descaramento de se esquecer que me batizou? ¿Cómo pudo Pablo decir este tipo de cosas que se ha olvidado sobre mi bautismo? E desta mentalidade sai um problema para comunidades que se tornam fechadas sobre os seus próprios membros. Y a partir de esta mentalidad surgen problemas graves para ese tipo de comunidades que se cierran en sí mismas. Aprende com a falta de memória de Paulo. Por favor, aprende con la falta de memoria de Pablo. E aprende com ele a não perder o outro tipo de memória que é mais importante. Que é Y aprende evangelizar. también con Pablo a no perder el otro tipo de memoria que es aún más importante. Por isso eu acredito que neste texto, que não é acerca de missões, Por eso creo que en este texto, que no es o que no habla directamente sobre misiones, há uma lógica missiológica a acontecer aqui. hay una lógica misionera. Porque Paulo está a explicar a verdadeira atitude que uma igreja deve ter. Porque Pablo nos está enseñando aquí cuál debe ser la verdadera actitud que debe motivar la misión de la A iglesia. igreja não serve para ficar fechada na sua pequenez. La iglesia no sirve para permanecer cerrada en su pequeñez, Com os excessos de familiaridade típicos de contextos como Portugal e eventualmente em Espanha. viviendo excesivamente de las relaciones internas como ocurre en Portugal y España.
Pregar o Evangelho é ter na igreja uma experiência que, além da manutenção, segue para a multiplicação. Predicar el Evangelio y vivir el Evangelio en la iglesia es tener esa experiencia que va más allá de la manutención y va en la dirección de la multiplicación. Evangelizar é lembrar Evangelizar es recordar que Jesus é muito maior do que a realidade que parece insignificante das nossas igrejas. que evangelizar significa recordar que Jesús es más grande, es mucho más grande que la pequeñez de nuestras iglesias. Não te vistas para um funeral quando vais para a igreja. No te vistas para un funeral cuando vas A igreja. para la iglesia. Porque tu não vais a caminho de um funeral, vais a caminho de uma ressurreição. Porque cuando vamos a la iglesia no vamos a camino de un funeral, vamos a camino de la resurrección. E deixa-me dizer-te que fique claro, não há nada de errado com igrejas pequenas que parecem insignificantes. Déjame enfatizar que no hay nada de malo con la existencia de pequeñas iglesias. A maior parte da minha vida, ou pelo menos uma boa parte da minha vida, eu integrei igrejas que pareciam pequenas e insignificantes. Una buena parte de mi vida he trabajado y fui miembro de iglesias que parecían insignificantes por ser pequeñas. Não há nada de errado com uma igreja pequena. No hay nada de errado con una iglesia pequeña, Mas há tudo de errado com igrejas que se dedicam aos detalhes da sua pequena dimensão. pero sí que hay todo de errado para las iglesias que se dedican a la pequeñez de su dimensión. E por isso esquecem a tarefa de pregar o Y Evangelho. por eso olvidan la tarea de predicar el Evangelio. Paulo não tinha problemas Pablo no tenía problemas em assumir que podia esquecer de quem batizou. en decir que había olvidado a quienes había bautizado. Porque Paulo tinha todos os problemas em esquecer Jesus. Porque el gran problema de Pablo, el verdadero problema, era olvidar a Cristo y a su misión. E é por isso que é tão precioso este detalhe no início desta carta. Y por eso es tan precioso este detalle al principio de esta epístola. E ele é capaz de dizer de uma maneira que quase parece mal criada: Y Pablo lo dice de una forma que casi parece mala educación. eu não estou nem aí para se vocês ficam ofendidos se eu me esqueci de que batizei alguns de vocês. Me da igual si vosotros os quedáis enfadados conmigo porque he olvidado sobre quem é bautizado. O que eu vou fazer é não esquecer que aquilo que eu fui chamado é pregar o Evangelho de Lo que Cristo. no voy a olvidar es el llamado que el Señor me ha dado para predicar el Evangelio. Eso no lo voy a olvidar. E por isso ele diz no verso 17: Y por eso dice en el verso 17, eu não estou nem aí para a sabedoria das palavras. yo no estoy preocupado y me da igual la sabiduría de las palabras. Agora, vã é coisa que a cruz nunca será. Ahora, vana, no podemos transformar la cruz de Cristo en algo vano. Eso no puede pasar. E há aqui uma crítica implícita. Y obviamente tenemos aquí una crítica implícita. Se tu ficas concentrado nos detalhes da tua pequena igreja local, Si uno se queda concentrado en los detalles de su iglesia local, sim, de certa maneira, tu estás a tornar a cruz vã. tú estás haciendo con que la cruz de Cristo sea vana. Por isso eu quero terminar num apelo. Por eso quiero haceros un llamado. Nós temos de ser como o apóstolo Paulo. Tenemos que ser como el apóstol Pablo. Não tenhas vergonha de ter uma memória má No te avergüences de tener una mala memoria para muitos dos pormenores da vida da tua igreja local. para los detalles de la vida de nuestra iglesia. Deste dia em diante, ninguém vai aborrecer os pastores desta igreja, A partir de este día nadie va a molestar a los pastores de esta iglesia por se esquecerem de detalhes acerca do teu batismo, porque se han olvidado de pequeños detalles sobre tu bautismo ou o teu casamento, o tu matrimonio, tu boda. ia dizer funeral, mas isso ainda não faz sentido. Ahí va a decir funeral, pero eso no tiene sentido. O que tu podes realmente zangar-te com os pastores desta igreja Ahora sí puedes pelearte con los pastores de la iglesia é quando eles se esquecerem que eles foram chamados para pregar o Evangelho. en el caso de que ellos se olviden de que ellos fueron llamados para predicar el Aí evangelio. zanga-te com eles. Ahí pelea con ellos. Nas outras coisas,
Quanto a lo demás, se o apóstolo Paulo pôde esquecer-se, si el apóstol Pablo se olvidó, estes homens também se podem esquecer. estos hombres se pueden olvidar también de los pequeños detalles. Amar Jesus acima dos detalhes do nosso passado Amar a Jesús por encima de los detalles del pasado é para que o nosso futuro seja mais acerca da grande glória de Cristo es fundamental para que nuestro futuro sea más sobre la gloria de Cristo do que acerca das nossas pequenas vaidades. y no sobre nuestras pequeñas vanidades. Eu gostaria de orar por ti nesta hora Me gustaría orar por ti ahora e que nós pudéssemos refletir sobre isso. y que pudiéramos pensar sobre esto. Até que ponto é que o nosso coração tem sido mais dado ¿Hasta qué punto nuestro corazón se ha inclinado aos pequenos detalhes más para los pequeños detalles do nosso passado? de nuestra historia, de nuestro pasado? E com isso, com tanto apego a esses pequenos detalhes do Y nosso con todo passado, esa fijación en esos detalles, nós temos esquecido que o nosso futuro está relacionado com a glória de Jesus. hemos olvidado que nuestro futuro tiene que ver con la gloria de Cristo. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Deus, nós somos demasiado pequenos para estas coisas. Amado Señor, somos demasiado pequeños para este tipo de cosas. Porque como ouvimos o pastor Israel a pregar, Porque tal como hemos escuchado a tu siervo Israel predicando, o gozo que tu tens como Pai, Filho e Espírito Santo el gozo que tú tienes como Padre, Hijo y Espíritu Santo é tão perfeito que tu não precisavas de nós e não precisas de nós para es nada. tan perfecto que tú no necesitas de nosotros para nada. E ainda assim, Y aún así, tu nos criaste para nós sermos integrados neste circuito da tua glória. tú nos has criado para integrarnos en este circuito, en este mover de tu gloria, de tu relación trinitariana. Estas coisas estão muito acima da nossa capacidade. Oh Señor, estas verdades están muy por encima de nuestra capacidad. Mas a igreja é a prova de que nós estamos incluídos no circuito da tua glória. Pero la iglesia es la prueba de que estamos incluidos en el circuito de tu gloria. Dá-nos essa clara percepção de um modo que o nosso coração fique aceso. Danos esa clara revelación para que nuestro corazón se encienda, coja fuego con estas verdades. Ó Senhor, os nossos sentimentos são tão picuinhas Nuestros sentimientos, Señor, son tan pequeñitos e nós ficamos tão atentos a detalhes sem y importância tantas veces miramos y estamos atentos a detalles que no interesan e ficamos tão feridos com coisas sem y importância nos quedamos heridos con cosas que no tienen importancia. que nós precisamos de um coração novo, Que, Señor, necesitamos que tú nos des hoy un nuevo corazón. que nos faça valorizar Jesus acima de nós próprios. Que nos permita un corazón nuevo, que nos permita valorar a Cristo por encima de todas las cosas. Eu agradeço-te o modo como tu já estás a fazer acontecer isto nesta igreja Y te doy las gracias por el modo como ya lo estás haciendo hoy en esta iglesia e noutras igrejas desta região e de outras regiões de Espanha, y en otras iglesias también de esta región y también de otras provincias de España. ó Senhor, estes irmãos estão aqui a levantar a cabeça além dos detalhes do seu passado. Señor, tú sabes que hoy mis hermanos están aquí levantando la cabeza por encima de los detalles para mirarte a ti. E quando os irmãos de Espanha levantam a cabeça além dos detalhes do seu passado, Y cuando los hermanos de España levantan su cabeza por encima de los detalles de su pasado, há espaço para receberem portugueses, Senhor. hay espacio para recibir y abrazar a los portugueses. Ó Senhor, o céu vai ser isto em perfeição total. El cielo va a ser así de una forma perfecta. Senhor, faz-nos levantar o pescoço acima dos detalhes do nosso Señor, passado. haz levantar nuestra mirada por encima de los detalles innecesarios. Dar-nos uma visão global acerca dos lugares onde nós estamos, Danos una visión global a partir sobre los lugares a donde estamos, para que quando a glória acontece, para que cuando la gloria de Dios venga, não é porque nós defendemos muito ilustremente o nosso passado, no es porque estamos defendiendo nuestro pasado, mas é porque o futuro de Jesus já nos está a transformar. sino que es porque la gloria viene, porque el futuro de Jesús se está revelando. Dá-nos uma memória que esquece coisas sem importância e essa pode ser uma memória fraca.
Senhor, dá-nos essa memória débil, essa memória que olvida coisas que não têm importância. Mas dá-nos a outra memória boa que nunca esquece que nós devemos a nossa existência a Ti. Mas dá-nos essa memória buena, essa memória que nunca olvida, que devemos nossa existência a Cristo. E que Jesus seja a nossa vida, E que Jesus seja a nossa vida, independentemente do país onde nascemos, independente do lugar onde nascimos, mas para podermos alcançar as pessoas desse mesmo país e de outros. para poder alcançar as pessoas desse país e de outros. Nós oramos estas coisas todas no nome do Senhor que nós amamos. Oramos todas estas coisas em nome do Senhor a quem amamos. E que um dia nós vamos encontrar rosto a rosto. E a quem um dia vamos a encontrar face a face. E é nele que fechamos esta oração em nome E de em Jesus Cristo oramos. Amém. 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 Amém, querida igreja.